Mais um exercício de movimentos aí, galera. Dá uma olhada nesse exercício do Enem junto comigo. Olha lá, o motorista atende a uma chamada celular, é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes que ocorrem em razão do aumento do seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freio com a desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a freagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada total dos carros? Legal. Queridos, vamos primeiro pensar aqui no motorista atento, tá? Motorista atento. O motorista atento inicia o movimento, certo? Velocidade inicial igual a 0. Quando atinge, então, a velocidade de 14 metros por segundo. Esse processo demora aí um intervalo de tempo, certo? Ora, esse processo acontece com uma aceleração dita no exercício de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, eu consigo determinar o tempo que ele demora para acelerar. Eu sei aqui, ó, equação do movimento. Olha lá. Sim? A velocidade que ele atinge é 14, a velocidade inicial é 0, a aceleração é 1. Quanto tempo ele demora para acelerar? 14 segundos. Beleza. O que mais eu sei? Eu sei também quanto ele andou. Qual é a distância que ele percorre nesse trajeto aqui? Opa, vamos fazer aqui, ó, usando uma equação muito legal da cinemática, que é a equação de Torricelli. Equação essa que, inclusive, não precisa nem do tempo. Tá? Poderia usar a equação Betão, Pica-Pau? Poderia, mas, olha, vamos usar aqui o Torricelli, dizer o quê? Ele atingiu a velocidade 14. A velocidade inicial dele era 0. A aceleração é 1. Quanto que ele percorre, então? Certo? No processo de acelerar, ele vai percorrer quanto? 14 ao quadrado, 196. Isso igual a 2 ΔS. Então, eu vou ver aqui que ele percorre um ΔS de 98 metros. Legal. Só que ele passa a frear, né? Quando atinge a velocidade de 14 metros por segundo, ele inicia um processo de frenagem com desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. 5 metros por segundo ao quadrado. Então, quanto que ele percorre nessa desaceleração? Vou de novo aqui aplicar Torricelli. Ele vai agora então, frear até parar novamente. Opa, então eu quero que a velocidade final dele seja 0. Então, 0 ao quadrado, igual a inicial agora 14, mais 2 vezes a desaceleração, vezes o tempo, vezes o ΔS. Ora, queridos, cuidado. Desaceleração não significa aceleração negativa. Desacelerar, frear, retardar, são palavras correlatas. Desacelerar, frear, retardar. Ocorre quando? Quando velocidade e aceleração são opostas. Opostas vetorialmente, opostas em termos de sinal. Então, se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, é um movimento de frenagem. Pica-Pau, poderia ser o contrário? Velocidade negativa e aceleração positiva? Sim, tá? Desde que os sinais sejam opostos, eu tenho movimento retardado. Legal. Movimento de retardo, movimento de frenagem, tá? Ora, acontece então quando os sinais entre velocidade e aceleração são opostos. O que vai acontecer? Aqui vai ficar 0, 196
menos 10 vezes o ΔS. Vou encontrar, então, aqui um ΔS de 19,6 metros. Poxa, olha que interessante, então. O cara percorreu 98 metros acelerando e depois 19,6 metros freando. Então, quanto que ele andou no total aqui? Ó, no total vai dar 117,6 metros. Beleza? 117,6 metros. Isso para o motorista atento. Vamos lá agora ao motorista desatento. Ora, para o motorista desatento, eu vou começar pensando o quê? Poxa, estava também numa situação análoga. Então, a velocidade inicial dele era 0. Ok? E ele tem o tempo de resposta 1 segundo a mais. Então, quer dizer, se o motorista atento leva 14 segundos, o motorista desatento vai levar um tempo quanto? 14 segundos mais 1. O tempo para o motorista desatento vai ser, então, de 15 segundos. Certo? Ora, em 15 segundos, o que acontece? Como ele está desatento, ele não vai frear, ele não vai acelerar até 14, vai acelerar 1 segundo a mais. Então, qual a velocidade que ele vai atingir? Ele vai atingir a velocidade, vamos lá colocar aqui, ó, 0, que é inicial, a aceleração 1 vezes o tempo 15. Opa, então, ele acelera até o tempo 15 segundos. Opa, como ele está desatento, certo? Ele vai acelerar até o tempo 15 segundos. Perfeito. Tá ok? Só a partir daí, então, que ele começa o processo de desaceleração numa situação análoga, com desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Mas vamos fazer o seguinte, moçada, vamos ver quanto que ele andou aqui, ó. Tá? Quanto que ele andou? Mesmo procedimento, ó lá. Vamos ver quanto que ele andou? Então, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Torricelli. Opa, então ele atinge a velocidade de 15 metros por segundo. Velocidade inicial 0. Aceleração 1. Quanto que ele percorre, então? 15 ao quadrado, 225. Isso igual a 2 vezes ΔS. Então ele percorre 112,5 metros. Aí ele começa a frenagem, frear até parar. Velocidade final dele igual a 0 também. Então o que vai acontecer? De novo, olha lá, como ele já teve um delay, né? Como ele não estava atento, demorou 1 segundo para começar o processo de frenagem, então a velocidade dele ela cresceu 1 metro por segundo a mais. Beleza? Aí, frear até parar. Então, velocidade dele inicial 15, a desaceleração menos 5, então, vezes o ΔS. Então, eu vou ter aqui, ó, 0, 225 menos 10 ΔS. Eu vou ter, então, o ΔS aqui de 22,5 metros. Cara, se eu somar essas duas coisinhas aqui, eu vou ter, então, um total de 135 metros. Olha que diferença, galera, tá? O fato de estar mexendo no celular, olha o que aconteceu com percorreu uma distância maior. Se tivesse grudado no carro da frente, eu teria arrebentado o carro da frente. Ora, mas ele perguntou o que no exercício? Quanto o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento? Então, você fala assim, o motorista atento percorreu 117. O motorista desatento percorreu 135. Então, a diferença vai ser o 135 menos 117,6. Quanto vai dar essa diferença? 17 daria 34, então 17,4 metros. 17,4 metros. Alternativa, vamos dar uma olhada, alternativa E. Beleza, galera? Ok? Show? Aí. Muito obrigado.